Por que o Espiritismo se desenvolveu mais no Brasil que na França, onde nasceu? Houve planejamento no plano espiritual para que isso acontecesse? Qual o papel do Brasil na espiritualização da humanidade? Olá! O Brasil é o país onde se encontra o maior número de adeptos do Espiritismo no mundo. Segundo o IBGE, foram 2.300.000 aqueles que se declararam espíritas no último censo. Se considerarmos também os que se dizem simpatizantes, esse número chega a 30 milhões. São aproximadamente 10.000 centros espíritas cadastrados na Federação Espírita Brasileira. A história do Espiritismo no Brasil é o tema do programa de hoje. Quem vai conversar conosco sobre isso é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Altivo Ferreira. Agora vamos ver o Momento Espírita. Uma senhora de 92 anos, delicada, bem vestida, com o cabelo bem penteado e um semblante calmo, precisou se mudar para uma casa de repouso. Seu marido havia falecido recentemente e a mudança se fez necessária, pois ela era deficiente visual e não havia quem pudesse ampará-la em seu lar. Uma neta dedicada a acompanhou. Após algum tempo aguardando pacientemente na sala de espera, a enfermeira veio avisá-las que o quarto estava pronto. Enquanto caminhavam lentamente até o elevador, a neta, que já havia vistoriado os aposentos, fez-lhe uma descrição visual de seu pequeno quarto, incluindo as flores na cortina da janela. A senhora sorriu docemente e disse com entusiasmo: "Eu adorei." "Mas a senhora nem viu o quarto", observou a enfermeira. Ela não a deixou continuar e acrescentou: "A felicidade é algo que você decide antes da hora. Se eu vou gostar do meu quarto ou não, não depende de como os móveis estão arranjados, e sim de como eu os arranjo em minha mente. E eu já me decidi gostar dele." E continuou: "É uma decisão que tomo a cada manhã quando acordo. Eu tenho uma escolha. Posso passar o dia na cama remoendo as dificuldades que tenho com as partes de meu corpo que não funcionam há muito tempo. Ou posso sair da cama e ser grata por mais esse dia. Cada dia é um presente, e meus olhos se abrem para um novo dia das memórias felizes que armazenei. A velhice é como uma conta no banco, minha filha, de onde você só retira o que colocou antes. A lição de uma pessoa idosa e sem a visão dos olhos físicos é de grande profundidade e contém ensinamentos valiosos. E o primeiro deles é que a felicidade é uma decisão pessoal. Depende mais da nossa disposição mental do que das circunstâncias que nos rodeiam. Cada pessoa tem na intimidade o potencial de armazenar as belezas que deseja ver em sua tela mental, ainda que ao seu redor a paisagem seja deprimente. Para isso, é preciso construir um mundo de felicidade nesse banco de lembranças que Deus ofereceu a cada um de seus filhos. E quando se constrói um mundo de paz e felicidade, portas adentro da alma, é possível compartilhar essa realidade com aqueles que nos cercam. Assim, se não temos em nossa vida os enfeites que desejamos, arranjemos tudo isso em nossa mente. É uma forma de ver as coisas com um olhar positivo e otimista. Além disso, como toda criação começa na mente, é bem possível que venhamos a concretizar esse sonho alimentado na alma. Se você ainda não havia pensado nessa possibilidade, pense agora. Comece sem demora a depositar felicidade na conta do banco das suas lembranças, para poder resgatar sempre que desejar.
Se você abrir a janela pela manhã e seus olhos físicos puderem ver apenas paisagens deprimentes, abra as janelas da alma e contemple um jardim em flor. Respire fundo e sinta o perfume de jasmim, de rosas e cravos. Ouça o canto dos pássaros que voam ligeiros pelo ar. Perceba a brisa acariciando o seu rosto e curta a melodia dos grilos e cigarras que cantam para alegrar suas horas. Decida ser feliz, ainda que seja uma felicidade que só você possa sentir. E lembre-se sempre, a felicidade não depende de como as coisas estão arranjadas, mas de como você as arranja na sua mente. Ser feliz é uma decisão. É o título da mensagem que vimos. Ela está na primeira faixa do CD volume 9, que contém outras 15 narrativas para nossa reflexão. O Momento Espírita é uma produção da Federação Espírita do Paraná e pode ser encontrado também em livros e na internet pelo site momento.com.br. Nosso entrevistado de hoje é Altivo Ferreira, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Vamos conversar com ele sobre o desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Professor Altivo, é uma satisfação muito grande para nós tê-lo em nosso programa. Muito obrigado. Muitas pessoas têm a curiosidade em saber por que o espiritismo floresceu no Brasil e não na França, onde ele surgiu. Qual é o motivo? Allan Kardec, na Revista Espírita de maio de 1964, ele apresenta um trabalho muito interessante, indicando por que os fenômenos mediúnicos começaram nos Estados Unidos, em face da mentalidade do povo, e por que ele floresceu na França, do ponto de vista intelectual, em face também da cultura da França. O mesmo raciocínio nós podemos colocar em relação ao Brasil. Quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe da destinação do Brasil desde a sua formação, no sentido de ser o coração do mundo do ponto de vista da evangelização do homem. Consequentemente, o Brasil, pela miscigenação de raça, pelo sentimento do povo, é que tinha mais condições de receber o Espiritismo na sua afeição de consolador da humanidade. E assim é que, na medida em que, na França, os fenômenos todos que ocorreram levaram à reflexão, à codificação da doutrina espírita, mas a sua implantação precisava de uma base mais profundamente evangélica, mais voltada para o espírito da caridade. E esse campo, sem dúvida nenhuma, surgiu no Brasil. E é por isso que o Brasil floresceu com a doutrina espírita. Hoje nós temos cerca de 10 mil centros espíritas. Temos uma população recenseada de 2 milhões ou 3 milhões de espíritas, mas na verdade as estimativas são de 20 a 30 milhões. E nós percebemos isso até no mercado livreiro. Hoje o livro espírita é best-seller. As livrarias estão disputando a venda dos livros espíritas porque descobriram um filão de ouro nesse mercado que eles ignoravam no passado. Então essa é a razão porque o espiritismo floresceu no Brasil, enquanto nos outros países, principalmente na Europa e na França, onde nasceu, as circunstâncias de guerra, mentalidade do povo, fizeram com que ele não conseguisse encontrar caminhos para se enraizar. Sendo assim, nós podemos dizer então que houve um planejamento espiritual para a vinda do espiritismo ao Brasil? Sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que houve uma comunidade de espíritos que reencarnaram na França, contemporâneo de Allan Kardec, para dar suporte à codificação na parte fenomênica, com médiuns, como as pessoas que aceitaram imediatamente a doutrina, porque eram espíritos que já tinham conhecimento da sua vinda. O Brasil também floresceu em face de uma grande geração de espíritos vindos da França, no geral, e que nasceram aqui com esse propósito. E podemos ter como o melhor exemplo a missão
que foi dada por Ismael, o espírito tutelar do Brasil, a Bezerra de Menezes, quando reencarnou em 29 de agosto de 1831, no Ceará, para ser, no final do século, realmente o baluarte do movimento espírita brasileiro. Certo. E nesse contexto histórico, como foi que ele chegou ao Brasil? Bom, temos dois aspectos. Os aspectos fenomênicos, porque desde 1853 que já se realizavam fenômenos mediúnicos, sessões mediúnicas na corte, com personalidades da corte, e, portanto, ele também nasceu assim, mais ou menos do ponto de vista fenomênico. Mas ocorre que há uma ligação muito grande do Brasil com a França, do ponto de vista intelectual, porque o francês dominava o mundo e a França era essencialmente o centro da cultura mundial. E, embora muitos dos nossos intelectuais tiveram a sua formação em Coimbra, mas grande parte também era da França. E o francês era uma língua comum na intelectualidade brasileira. De modo que houve muita facilidade. Na medida que o Livro dos Espíritos e as outras obras eram sendo publicadas, os intelectuais nossos que estavam lá preparados como espíritos reencarnados para isso, assimilaram a doutrina. E hoje, como está o espiritismo no Brasil? Numa visão formal, numa visão, digamos assim, com a nossa vivência, porque até agora nós coordenamos as comissões regionais e participamos de todas as reuniões do Conselho Federativo Nacional. Então, nessa visão geral, nós podemos dizer que o movimento espírita brasileiro vai bem. Porque as federativas estaduais, que no passado exerciam mais função de centro espírita do que propriamente de congregar as casas espíritas, elas adquiriram hoje a consciência de que a sua função principal, embora tenha um campo experimental, onde também se realiza sessões mediúnicas, palestras públicas, mas a função essencial é exatamente a parte federativa para dar assistência, cobertura aos centros espíritas. Com os instrumentos, os documentos que foram produzidos, essa consciência das federativas, porque elas se aproximem mais das casas espíritas para levar assistência, ajuda às casas espíritas, no sentido de elas não só ampliarem as suas práticas, mas estarem sempre com essas práticas confinadas ou pelo menos fundamentadas na codificação kardeciana. Então essa consciência já existe. Mas as próprias casas federativas reclamavam a necessidade de um adestramento melhor dos próprios dirigentes, quer os dirigentes das federativas, quer os dirigentes das casas espíritas. Então foi criado o curso de capacitação para dirigentes de casas espíritas. Esse curso de capacitação foi primeiro testado na Federação Espírita do Distrito Federal, para eliminar as arestas e tudo, e ele passou a ser, então, o instrumento necessário para isso. Como é que funciona? A nossa equipe, que trabalha com a capacitação, ela foi, durante 1 ano e meio, a todas as federativas, e ali realizou o curso de capacitação para os dirigentes da federativa e para os dirigentes de órgãos regionais que pudessem funcionar como multiplicadores. Então, esse curso de capacitação, paulatinamente, está sendo levado ao centro espírita, ou cada centro espírita de per si, ou, digamos, como nessa região. A região reúne as casas espíritas e transmite o curso de capacitação. O que nós estamos falando é para o resto do Brasil, porque o Paraná já tem toda essa experiência e toda essa dinâmica de trabalho com o centro espírita, mas o resto do Brasil não tinha, e nós precisávamos fazer esse trabalho. Então, dessa capacitação, cria uma outra consciência para os dirigentes, porque o dirigente da casa espírita está recebendo uma série de informações de que dirigir um centro espírita não é apenas
abrir a casa, fazer reunião pública, fazer reunião mediúnica, fazer assistência social, porque a casa espírita está inserida na sociedade e, como disse Jesus, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A casa espírita também tem seus compromissos legais. Então, os dirigentes são orientados também para cumprir tudo aquilo que é exigido pela legislação, a fim de que ela possa cumprir a sua finalidade. Então, hoje nós estamos com um movimento espírita mais dinâmico, com uma consciência de que se faz trabalho espírita na casa espírita e não na federativa, e, consequentemente, o trabalho vai crescendo. Nós vamos agora a um pequeno intervalo com as obras básicas do Espiritismo e voltamos em seguida. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, a Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análises sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Nosso entrevistado de hoje é Altivo Ferreira, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E o movimento espírita internacional, como está? Ele está vivendo um momento muito significativo e animador. O Conselho Espírita Internacional foi fundado em Madrid em 28 de novembro de 1992. Então ele é muito jovem. Mas apesar disso, fundado com 9 países, hoje nós contamos com cerca de 28 países já ligados, sendo todos os países das 3 Américas, vários países da Europa, um país da África, um país da Ásia, que é o Japão, e agora também na Oceania com a Austrália. Ou seja, nós estamos presentes em termos de Conselho Espírita Internacional em todos os continentes. Em 2007, o Livro dos Espíritos completará 150 anos. A Federação Espírita Brasileira está preparando algum evento para comemorar essa data, professor? Na reunião do Conselho Federativo Nacional de 2005, foi nomeada uma comissão para elaborar a programação. Essa comissão já se reuniu algumas vezes, elaborou uma sugestão de plano de trabalho, que consistirá em fazer um plano de ação de longo prazo, talvez de 5 anos, sobre o que nós poderemos atingir a partir desse marco histórico para o movimento espírita. O senhor poderia citar alguns momentos assim marcantes do espiritismo no Brasil? Vamos situar principalmente no século XIX. Há um momento que nós consideramos o marco, que foi quando o Teles de Menezes, em 1865, fundou na Bahia o grupo familiar de espiritismo. Foi a primeira casa espírita fundada no Brasil. Havia grupos informais, mas o primeiro centro espírita foi esse fundado por Teles Menezes. E depois, quando em julho de 1869, quer dizer, no ano em que Kardec desencarnou, ele fundou o primeiro jornal espírita brasileiro também, que foi o Eco de Além Túmulo. Após esse aspecto que ocorreu na década de 60,
do século XIX, nós tivemos, na década de 70, com o trabalho direto dos espíritos superiores, a fundação de vários núcleos. O núcleo Confúcio, a Sociedade de Fraternidade, onde, exatamente através de médiuns de um grande valor, como o Frederico Júnior, a atividade passou a ser desenvolvida já num sentido organizado e sempre estudando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Em 1876, nós já tivemos a tradução do Livro dos Espíritos por Joaquim Travassos para o português. Consequentemente, isso também facilitou a divulgação da doutrina. Mas o espírito personalista que dominou essa sociedade, desde a Confúcio, do Grupo Espírita Fraternidade e outros, dificultava exatamente a divulgação da doutrina. Então, nós temos um momento histórico, que é em 1868, 69, quando Allan Kardec se comunica através do médium Frederico Júnior, com duas importantes mensagens ao movimento espírita brasileiro, que são resumidas em três coisas: a escola de médiuns, a divulgação, a unificação e a caridade. Esse trinômio, colocado na mensagem de Kardec, despertou os espíritos para a necessidade realmente de um trabalho mais significativo. Mas antes desse período, nós temos a fundação, no dia 21 de janeiro de 1883, da nossa revista Reformador. E logo no ano seguinte, a fundação da Federação Espírita Brasileira. E é um fato curioso, porque, por orientação do plano espiritual, a nossa instituição, hoje, que é a coordenadora do movimento espírita no Brasil, ela foi fundada como federativa. E não havia centro espírita para federar. Praticamente havia meia dúzia de centros espíritas na corte, e não havia, fora da corte, no interior do Brasil, praticamente não havia nada. Mas por que ela surgiu com esse nome? Porque ela tinha uma diretriz. E essa diretriz era exatamente ser o órgão que coordenasse o movimento espírita no Brasil. Tá? Já vista que carinhosamente, a FEB é chamada de Casa Máter. Mas o movimento continuou com os problemas, com a divisão entre místicos, ou seja, religiosos e científicos. E aí, Bezerra de Menezes, que já iniciaram em 1883, 84, uma colaboração dele no jornal O País, foi chamado para assumir pela primeira vez a presidência da Federação em 1869. E foi só um ano, porque ele estava terminando o mandato. Mas nesse mesmo ano em que ele foi presidente da FEB, ele já realizou no Rio, em março desse ano, o chamado primeiro Congresso Espírita Brasileiro, que ele reuniu 34 instituições espíritas, num sentido exatamente com o espírito de congresso. Em 1895 ele assumiu a presidência da FEB em caráter definitivo, e aí o crescimento do movimento espírita começou com ele, tanto que ele é chamado como o apóstolo da unificação do Brasil, né? Isso no século XIX. Quando nós passamos para o século XX, com a desencarnação de Bezerra em 11 de abril de 1900, assumiu a presidência de Leopoldo Cirne. E já em 1904, ele realizou também um congresso. E nesse congresso foram lançadas as bases de organização espírita do Brasil. É um documento mais ou menos semelhante com o nosso Pacto Áureo, que hoje rege a atividade espírita no Brasil. E uma das coisas muito importantes é que esse documento já estabelece aquela diretriz de que as instituições, quer federativas, nacional, como a FEB, quer as estaduais, não devem interferir na vida das casas espíritas, ou seja, a independência das casas espíritas para realizar o seu trabalho. A partir daí começou a surgir o movimento federativo, como nós temos o exemplo do Paraná, que foi fundado antes desse congresso.
outras federativas foram surgindo no Brasil e se formou um conselho. Esse conselho só se reuniu pela primeira vez, pelo menos historicamente nós sabemos, em outubro de 1926. E foi um congresso muito importante, os seus anais indicam uma coisa. Eram os centros espíritas que se uniam à FEB, não eram as federativas. E nesse congresso os centros espíritas apresentaram teses. Nós temos esses anais e nessas teses nós verificamos muitos assuntos foram tratados naquela reunião que são atuais nos nossos dias. As mesmas cogitações, as mesmas necessidades, as mesmas aspirações. Mas realmente o movimento deslanchou a partir da década de 40, né? Com o surgimento das mocidades espíritas, das escolas de evangelização, hoje o DIG, né, Departamento de Infância e Juventude, com o surgimento dos órgãos federativos e, finalmente, o Pacto Áureo, assinado em 5 de outubro de 1949, que criou o Conselho Federativo Nacional. O Conselho Federativo Nacional se instalou em 1º de janeiro de 1950 e daí, então, nós começamos esse trabalho belíssimo da unificação do movimento espírita brasileiro. Nós agradecemos todas essas informações muito valiosas que o senhor nos passou, professor, e esperamos tê-lo muito em breve conosco. Se depender de mim, eu virei com muita alegria, porque a fraternidade que há aqui é contagiante. Agradecemos aos telespectadores que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e a todos muita paz.